Aleluia. Quero que você abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 5. Pode sentar. No versículo 6. Aleluia. Amém, amados? Começar aqui no versículo 6. 1 Coríntios 5, 6 diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa todo? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com um velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém, amados? Eu oro a Deus para que, ao som da minha voz, o Teu Espírito Santo traga libertação, ó Deus, em cada mente, em cada coração, ó Deus, porque queremos, ó Deus, viver a realidade de Cristo dentro de nós, ó Pai. Queremos ser verdadeiramente a Tua igreja neste tempo em que nós vivemos, ó Pai, quebrarmos os limites, avançarmos, ó Deus, pelo poder que vem do céu sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. O que é a nossa Páscoa hoje? Nós estamos aí perto da Páscoa. Semana que vem nós estaremos juntos para um culto de Páscoa que será realizado lá no Tênis Clube, onde nós estaremos em comunhão. E nós vemos que o mundo fala-se muito sobre a Páscoa, mas nós que conhecemos a Deus verdadeiramente, temos que saber o real sentido da Páscoa. Que lá no princípio, a palavra Páscoa significa passagem, que lá no princípio, Deus estabeleceu, porque Ele libertou o seu povo, tirou das mãos de Faraó, da escravidão do Egito, e tirou eles da escravidão para a liberdade. E eles celebravam a Páscoa, trazendo na memória a libertação que Deus havia feito, que naquele tempo era feita com um cordeiro novo, imolado, também com ervas amargas, e também com pão sem fermento, que são os pães asmos. E a palavra nos diz aqui que hoje, a nossa Páscoa é Jesus Cristo. Cristo foi imolado, Cristo morreu, Cristo foi entregue naquela cruz por cada um de nós. E Ele hoje simboliza a nossa libertação. A passagem em que nós estávamos escravos do pecado, e hoje fomos libertos pelo seu sangue, e fazemos parte do reino de Deus. Somos verdadeiramente livres, meu amado irmão. Você é livre do pecado, você é livre da tristeza, você é livre da enfermidade, você é livre de todos os problemas familiares, você é livre. Cristo nos trouxe libertação. E veja que Ele nos diz, Ele diz assim: lançai fora o velho fermento, que naquele tempo, na festa dos pães asmos, eles faziam estes pães sem o fermento. E lá em Êxodo 12, no versículo 19, diz assim, que não somente o povo de Israel, mas mesmo qualquer estrangeiro que estivesse lá, e que utilizasse o fermento naqueles dias, se não me engano 7 dias, não me lembro, era lançado fora. Era muito radical, era lançado fora se houvesse fermento. Hoje, a palavra de Deus nos diz aqui, que o fermento é a maldade, a malícia, o pecado, a corrupção deste mundo. E nós, como naquele tempo, mas só que nas nossas vidas, temos que ter esta mesma atitude radical em não aceitar o pecado. Fermento é aquilo que leveda a massa.
E Deus está procurando uma igreja pura, uma igreja santificada, separada do pecado, meu amado irmão. Você é livre do pecado, porque Cristo te libertou. Sabe, a Bíblia diz que o pecado já não terás mais domínio sobre vós. Não pode ter domínio sobre a vida de um cristão, porque ele nos diz aqui que esta é a nossa Páscoa. Celebramos já hoje, não misturando. A igreja, neste tempo, em tempos difíceis como nós vivemos hoje, ela tende a misturar, a levedar a massa com este fermento, que é o pecado, a corrupção, a injustiça. E a Bíblia diz que contra o pecado, temos que lutar até o sangue. Como era extirpado do arraial, lançado fora, se houvesse fermento da nossa vida também. O que é que significa isso? Significa não conviver, não concordar. Porque quando se vive no pecado, tudo fica normal. Ah, não tem importância. Ah, eu peço perdão e aí Deus me perdoa. Não, não é isso. Porque a Bíblia diz que aquele que vive no pecado não conhece a Deus. Quando nós conhecemos a Deus, há um desejo do nosso coração de satisfazer ao nosso Rei. Amém, amados? O que é que agrada o coração de Deus? Deus não está à procura de ofertas. Deus não está à procura de sacrifícios. Deus está à procura de obediência. Olha para o teu irmão e diz: Deus procura a nossa obediência. Os sacrifícios e os holocaustos ficaram lá no passado. Deus quer um coração desejoso em fazer aquilo que é agradável a Ele. Por isso Ele diz: e sim, os asmos da sinceridade e da verdade. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, que foi imolado na cruz do Calvário, para que fosse pago o preço que era nosso, para que verdadeiramente nele fosse levada toda a maldição que existia sobre o homem, e que ainda existe por aqueles que não conhecem a Cristo. Porque na verdade, a libertação está em Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade é Cristo. Nele nós estamos livres. Na verdade, toda a palavra, meu amado irmão, revela Jesus Cristo. Toda a palavra, ela traz a verdade de Jesus Cristo nos nossos corações. Abre comigo a sua Bíblia lá em Colossenses, no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 16. Todos acharam, amém? Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Por que eu li isso? Por que nós não celebramos aquela Páscoa? Porque a nossa Páscoa é Cristo. Porque eles viviam à sombra do que viria. A Bíblia diz aqui, a sombra das coisas que haviam de vir. Todos ali ansiavam pela presença de um verdadeiro libertador, de um Salvador. E hoje nós já vivemos essa realidade dentro do nosso coração, meu amado. Amém, amados? Eles viviam à sombra, apenas à sombra. Se eu colocar a minha mão aqui, ela é projetada sobre essa Bíblia, e eu vejo o formato dela aqui. Mas a sombra não me mostra a realidade. Mas quando eu olho para as minhas mãos, eu consigo ver ela, a textura dela, ver como ela é na verdade. E assim somos nós hoje. Antes eles viam apenas a sombra daquilo que viria. Hoje você tem esta presença poderosa dentro do teu coração, meu amado irmão. Nós podemos viver a vida de Cristo todos os dias.
Por isso que hoje a nossa Páscoa verdadeira é Jesus Cristo, é Cristo em vós, a esperança da glória. É Cristo habitando nos nossos corações. Quando Abraão estava ali com seu filho, tão amado, tão aguardado, e Deus pediu uma oferta, Deus pediu um sacrifício. Ele estava indo em direção àquele sacrifício. Quando chegando perto, seu filho olhou o cutelo, olhou aqueles gravetos, o altar, tudo preparado, disse assim: pai, está faltando alguma coisa, falta o sacrifício. E aí, ele diz assim: Deus proverá o cordeiro. Diga comigo assim: Deus proverá o cordeiro. Quando eu era muito novo, eu li essa passagem e imaginava assim: poxa, Abraão estava dando uma desculpa para o seu filho. Depois eu vim entender que Deus é um Deus de provisão, amém, amados? Que Deus estava ali, Abraão estava ali para fazer a vontade de Deus, mas ele sabia que Deus traz a provisão de tudo. Mas hoje nós podemos compreender que a provisão que Abraão estava olhando e esperando não era apenas um cordeiro para ser imolado em lugar do seu filho, mas no coração daquele povo estava a esperança de Jesus Cristo, o cordeiro verdadeiro que tiraria o pecado do mundo. Havia o desejo no coração daquele povo, porque a palavra de Deus diz, quando foi levantada, assim como foi levantada aquela serpente no deserto, através da vida de Moisés, importa que Cristo seja levantado hoje nas nossas vidas. Haviam serpentes abrasadoras que começaram a atacar o povo. Então Deus levantou Moisés com uma serpente de bronze. E Deus disse a ele: levante a serpente, todo aquele que olhar para a serpente, ele não vai morrer. Hoje, aquela serpente significa o pecado, meu amado irmão, que estava destruindo e como está destruindo a humanidade. Assim como todo aquele que olhou para a serpente não morreu hoje, todo aquele que olha para Jesus Cristo, que recebe a Jesus Cristo, que reconhece a vida de Cristo, o senhorio de Cristo, a morte e o pecado não pode deter. Não pode tocar as nossas vidas. Oh, aleluias! Quem é livre aqui, diga glória a Deus. Nós somos livres, meu amado irmão. Nós somos livres. Somos livres para viver a vida de Cristo hoje, sem a necessidade de amoldarmos a nossa vida aos padrões deste mundo. Olhe para o mundo, cada vez pior. As famílias cada vez piores, a juventude cada vez pior, o casamento cada vez pior. Tantos males, debilidades que têm assolado o mundo, que nós cada vez ficamos mais assustados. Então temos que compreender que a vida de Cristo é andar na contramão deste mundo, meu amado irmão. Não nos prazeres da carne, não daquilo que nos agrada, mas aquilo que agrada a Jesus Cristo. Lá naquele tempo, eles viviam, através da Páscoa, celebrando uma libertação, porque viveram escravos por tanto tempo, debaixo de uma forte opressão de Faraó e seus soldados. Não podiam conquistar, não podiam ser felizes, não podiam ter a sua própria liberdade. E aquele que hoje não está em Cristo, vive do mesmo jeito, escravo do pecado. Mas nós fomos libertos pelo sangue de Jesus. Cordeiro Pascal, de Cristo, que se entregou, Ele se entregou. Ele diz: quem é que pode me convencer do pecado? Nele estava a vida, a santidade de Deus. Não havia pecado. Era necessário que alguém sem pecado, alguém sem nenhuma mancha, fosse entregue. E através do sacrifício de um homem, nós fomos libertos de todos os pecados. Para vivermos hoje uma vida na qual
Cristo habitando dentro de nós, Ele é a nossa alegria. Ele é a força que nós temos para viver. Não é no mundo que você vai encontrar forças não, meu amado irmão. Não é na sabedoria deste mundo. O mundo cada vez tem encontrado mais sabedoria, mas a sabedoria humana não se compara ao poder e à sabedoria de Deus, que quando é plantada no teu coração, traz vida, meu amado irmão, traz vida, a vida que nós desejamos, a vida que nós precisamos, que nós ansiamos. Olhe para Cristo. Aonde é que estão os seus olhos hoje? Aonde é que você tem colocado os seus olhos? Porque não basta eu ser um cristão. Ah, glória a Deus, eu aceitei Jesus, eu vou à igreja. Mas aonde é que estão os seus olhos? O mundo quer distrair o povo de Deus, para que o mundo seja mais atrativo, ou que se distraindo com tantas coisas, o trabalho, ou as conquistas, os sonhos, se esqueça daquilo que é principal, que é Cristo em nós. Estava ali, aos pés de Jesus, Marta e Maria, que simboliza a igreja. Uma ocupada para lá e para cá, eu sou cristã, mas estou tão ocupado que eu não tenho tempo para Cristo. E a outra, o prazer dela era estar aos pés de Jesus. Naquele tempo, eles celebravam a Páscoa uma vez no ano. Hoje, para nós, a Páscoa não é celebrada uma vez no ano, nem uma vez no mês, mas tem que ser celebrada todos os dias na nossa vida. Todos os dias. Não é um Jesus dos sábados, não é um Jesus das quartas-feiras, mas é um Jesus presente, porque Ele diz, eis que estarei convosco, quantos dias, meu irmão? Todos os dias. Ele não disse, estarei convosco o dia que você estiver lá na igreja. Não, invoca-me e responderei. Falar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Quando nós cremos que a vida de Cristo está em nós, nós celebramos essa vida todos os dias. A celebração da Páscoa é todos os dias em nós, do reconhecimento de que hoje nós somos livres, meu amado irmão, de que você diga, eu sou nova criatura, as coisas velhas passaram. Olha, o que é que ele diz aqui, meu amado irmão? Não mais o velho fermento, mas o novo fermento. Perdão, o novo Cordeiro, Cristo em nós. Novos pães asmos, que é a sinceridade e a verdade no nosso coração. Por quê? Porque lá fora você revela a vida de Cristo. Porque lá fora, verdadeiramente, é que as pessoas vão olhar e ver que Cristo não morreu, Ele vive. Não celebramos hoje uma Páscoa de um Cristo que está pregado na cruz, não, porque Ele não está mais. A Bíblia diz que Ele ressuscitou. Ele vive hoje. Amém, meu amado? Nós servimos a um Deus vivo. Porque a Bíblia diz que Ele foi lá à mansão dos mortos, destruiu a morte e trouxe a chave da vida para cada um de nós. Ele ressuscitou, e assim como Ele venceu a morte, hoje nós também temos vida eterna em Jesus Cristo. Oh, aleluia! Porque o cristão alegra o seu coração. Às vezes não se importa, meu irmão, com as dificuldades, com as lutas da vida, porque os teus olhos estão na eternidade, para aquilo que Cristo conquistou para você. Você está neste mundo, mas só de passagem. Por quê? Porque você já tem um passaporte carimbado assim, meu irmão, para entrar na eternidade com Jesus Cristo. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele esteve lá no túmulo, mas já novamente com vida. Foi Ele que esteve entre os seus discípulos, foi Ele que andando no caminho de Emaús estava ali, o coração daqueles homens começaram a arder, e o teu coração vai arder com a presença de Deus, meu amado irmão.
Teu coração vai se encher da presença de Jesus Cristo aqui nessa noite. Põe a mão no teu coração. A vida de Cristo está em você. Declare isso: a vida de Cristo está em mim. Eu posso viver a vida de Cristo. Eu posso viver a alegria que vem de Jesus Cristo. Eu posso viver a nova vida que vem de Jesus Cristo. Eu sou livre do pecado. Eu sou livre da morte, porque em Cristo eu recebi a vida eterna. Aleluia. Ele conquistou para cada um de nós, meu amado irmão. Cristo conquistou para cada um de nós, amém, amados? Ele venceu. E porque Ele venceu, nós também vencemos. Olha para esse irmão que está do teu lado. Você já venceu, meu amado irmão? Aleluia. Tem pessoas esperando ainda. Olha, Cristo vai vencer. Não, Cristo já venceu. Ele já venceu e você é um vencedor neste mundo. Ele já venceu por nós lá na cruz. Ele rasgou todo o escrito de dívida. Ele destruiu toda a maldição que existia sobre nós, para que nós pudéssemos hoje, você pode hoje, diga: eu posso hoje, viver a herança daquilo que Cristo conquistou, para mim, para minha família, lá na cruz do Calvário. Aleluia. Ele se fez maldição por nós. A Bíblia diz que Ele entregou sua vida, Ele deu o seu sangue naquela cruz, e pelos seus sofrimentos, pela chaga de Jesus, hoje, nós somos curados, somos sarados. Toma posse disso nessa noite, meu amado. Toma posse disso, diz: eu sou curado, sarado. Não é só no corpo não, meu irmão, é também na alma, no espírito. Não há enfermidade sobre a tua vida. Não há serpentes avassaladoras que possam te morder e vir enfermidade sobre a tua vida, porque os teus olhos estão em Jesus Cristo, porque a tua vida está em Jesus Cristo, porque hoje Ele habita dentro do teu coração. Ele não está no ar, Ele não está em qualquer lugar, Ele está dentro de nós, meu amado. A vida de Cristo está em nós. Ele é a nossa Páscoa, a vida celebrada todos os dias dentro de nós. Não podemos viver, meu irmão, de uma forma religiosa. No passado eles aguardavam, estavam à espera, por quê? Porque o sacrifício era momentâneo, porque a entrega de um cordeiro era momentânea, aquilo não tinha validade para a libertação daquele povo, mas apenas o perdão momentâneo dos pecados. Por isso que Abraão ansiava e disse: Deus proverá o cordeiro, e Ele proveu o cordeiro para cada um de nós. Aleluia. Aleluias. Nós somos bem-aventurados porque vivemos este tempo da graça, meu amado irmão. Vivemos o tempo da graça, onde a cobertura do sangue de Cristo está sobre cada um de nós. Assim como naquele tempo foi aspergido sangue sobre os umbrais das portas, e o anjo da morte não pôde entrar aonde estava aquele sangue aspergido. Hoje o sangue de Cristo é sobre cobertura na tua vida, meu amado irmão. Nós não vemos com os olhos naturais, mas principados e potestades vêm, e por isso a morte não pode nos tocar. Aleluia. A Bíblia diz: pode até vir por um caminho, mas depois foge por 7 caminhos. Porque vê a cobertura do sangue de Jesus Cristo sobre a tua vida. Aleluias. Eu quero que você abra aí comigo, em Mateus 26, onde Cristo celebra ali a Páscoa com os seus discípulos. Mateus, no capítulo 26, no versículo 17. Amém? Primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com um certo homem, dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. Agora lá no versículo 26 diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão
e abençoando o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou também um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém? Então, Cristo celebrou a Páscoa, uma nova Páscoa. Uma Páscoa celebrada de uma nova aliança, aliança firmada no sangue de Jesus Cristo, através da ceia do Senhor. Ceia que nos faz lembrar o sacrifício de Jesus Cristo. Quando nós lembramos do sacrifício, nos lembramos que este sacrifício foi feito para que hoje Cristo seja glorificado, exaltado através da nossa vida. Porque Ele venceu, deu a vida dele para que o pecado não tenha mais domínio sobre nós. Por isso que a Bíblia diz: não tome assim indignamente, em pecado. Por quê? Porque qual é o sentido do sacrifício de Cristo? Por que é que Ele entregou o seu corpo e o seu sangue? Para que hoje verdadeiramente sejamos livres, meu amado irmão. E o que é que nos cabe? Nos cabe ter um coração limpo diante de Deus, uma vida entregue no altar de Deus, para que possamos celebrar a ceia do Senhor. Nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor neste domingo, lá neste culto especial que faremos. E trazendo à memória o que a Bíblia diz: o pão simboliza o corpo, que foi moído pelas nossas transgressões. Ele sofreu horrivelmente, levou chibatadas, carregou uma cruz tão pesada, uma coroa que não era de ouro, era de espinhos, que foi encravada na sua cabeça. E também derramou o seu sangue, sangue que hoje é derramado sobre as nossas vidas, que é a garantia, meu irmão, da nossa libertação. O sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Por isso hoje nós fomos libertos e perdoados pelo sangue de Jesus. Esta é a celebração da nossa Páscoa hoje, trazendo à nossa memória aquilo que Jesus Cristo fez por nós, porque Cristo é a nossa libertação. Diga comigo: Jesus Cristo é a minha libertação. Amém, amados? Naquele tempo, Deus levantou Moisés para que eles saíssem daquela escravidão e momentaneamente viveram uma libertação de corpo, mas ainda escravos do pecado. Mas hoje não, hoje nós fomos libertos do pecado. Porque todo aquele que verdadeiramente se quebranta ao Senhor, se confessares os seus pecados, Deus é fiel e justo para perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça, porque temos um advogado diante do Pai. Alguém na qual nós temos livre acesso. Só há um mediador entre Deus e os homens, e quando nós clamamos a Cristo, Ele leva ao Pai, e nós recebemos o perdão no nosso coração. Cristo é a nossa ligação direta com Deus, meu amado irmão. Cristo é a nossa vida, é o motivo de nós vivermos hoje. Quando nós encontramos em Cristo, assim, o sentido da nossa vida, meu amado irmão, tantas coisas deste mundo já não vão ter mais sentido para você. Veja que o mundo está tão na contramão, atrás de coisas que passam, coisas que o tempo corrói, riquezas que não podem ser levadas, riquezas que ficam aqui, mas aquilo que
é espiritual, que vem de Deus, que é plantado no teu coração, ninguém pode te roubar. Você vai levar junto contigo para a eternidade. Por isso eu digo para você, meu amado irmão, a vida de Cristo está dentro de você. Celebre essa vida. Leve essa vida para o mundo, para que as pessoas possam conhecer, para que você possa convidar alguém, não para ir à igreja, não é isso. Sabe, irmão, a igreja não muda a vida de ninguém. Pode até vir à igreja e assistir, mas é Cristo que muda as nossas vidas. Cristo em nós é a esperança da glória. É verdadeiramente conhecer um Cristo que quebrou toda a força da religiosidade, das regras, para que o homem verdadeiramente possa ser amigo de Deus. Cristo, ele se entregou naquela cruz, para que hoje sejamos amigos de Deus. Para que nós possamos verdadeiramente, como lá no princípio, como o homem foi criado, ele foi criado para ser amigo de Deus. Na viração do dia, Deus estava ali, falando com Adão, falando com Eva. Mas quando o pecado entrou, eles se esconderam de Deus. Por isso o mundo está distante de Deus. Mas hoje, nós que fomos libertos, nós ansiamos pela presença de Deus. Porque Cristo rasgou o véu, Ele quebrou tudo aquilo que nos separava, e hoje nós temos livre acesso ao trono do Pai.